Olá pessoal, tudo bem? Então, passando aqui para trazer mais um olhar com relação às compensações, que o último vídeo ele gerou bastante questionamentos, né? E como que a gente identifica, né? Então, Bert ele traz com muita clareza algumas coisas, embora às vezes a gente não compreenda a clareza que ele traz. Então, aqui eu vou falar para vocês de algumas questões que Bert traz assim muita clareza no quesito do céu que a gente vive e que faz a gente adoecer, mas que é aqui na Terra que a gente se cura, né? E, por exemplo, quando esse céu que se vivencia ele é inconsciente, ele acomete nas pessoas várias doenças. E essas várias doenças, elas estão vinculadas à semelhança e o pertencimento. Então, o que faz eu vincular? O que faz eu ter essa relação com o sistema? O que faz eu olhar, né, para esse sofrimento do meu sistema? Então, a expiação, ela é a grande responsável pelos movimentos de compensação que acontecem, né? Então, essa expiação faz com que a gente sinta a semelhança do sistema, e essa semelhança do sistema, ela vai me levar para um lugar, que é a compensação. Então, eu me sinto parte do sistema familiar à medida que eu me sinto semelhante a eles. Quando eu não me sinto semelhante, eu vou sofrer de algo que é falta de pertencimento. Então eu me sinto um tanto desnutrido na vida. Talvez eu tenha muito conhecimento sobre algumas coisas, mas eu não tenho força e resistência para seguir. Então isso tem a ver com essa questão que é do pertencimento. Então, muitas pessoas se vinculam ao próprio sistema familiar através das desgraças. Então imagine assim que o vínculo que os membros de um sistema têm com relação os mais novos, eles vão desenvolvendo esse vínculo com aqueles que são considerados mais fracos da família, né? E eles querem muitas vezes estabelecer vínculos com aquelas pessoas que são mais fortes do sistema, honrando esses ancestrais, né? Então, na maioria das vezes, né, o efeito desse vínculo ele faz com que as pessoas obtenham vantagens, né? Então eu me sinto parte do sistema familiar porque eu tenho uma vantagem. Então eu tenho uma doença igual ao fulano de tal, ou eu tenho a mesma condição, ou eu vivo a mesma situação de Beltrano. Então o que faz, por exemplo, a união, né? Então a gente pertence à nossa comunidade, ao nosso clã familiar, ao nosso município, estado, país, né? Então essa vinculação, né, ela faz com que muitas pessoas sacrifiquem a sua saúde, a sua felicidade, o seu sucesso, a sua abundância, as boas relações. Porque das histórias que a gente conhece do nosso sistema, elas estão vinculadas a esse processo de perdas, de sofrimento, de tristeza, de não ter podido viver uma relação saudável ou estável, né? Mesmo que tenha sido feito tudo. Então, aqui, a compensação, a semelhança e a compensação, elas fazem com que alguém, né, tente salvar o outro vivendo uma desgraça, alguém tenta levar felicidade para alguém vivendo a tristeza que aquele alguém já vivenciou, né? Então, a semelhança faz com que reproduzimos as mesmas coisas, os mesmos ciclos, né? Então, as famílias, imagina assim que o que faz as famílias se assemelharem e compensarem é essa necessidade irresistível de que haja um balanceamento no sistema. Então, assim, venho de um sistema onde todo mundo é doente. Se eu tenho saúde, eu me sinto culpada e então
numa tentativa de balancear esse sistema, eu também adoeço. Por quê? Porque é uma tentativa irresistível do nosso inconsciente de se vincular com o sistema familiar e de fazer parte do sistema. Por isso eu compenso com a doença. Muitas vezes a pessoa pensa assim, Jesus, a minha vida tá um caos. E aí ela vem, ela faz a constelação e ela vê todo o movimento que acontece na vida dela. Às vezes ela tá num lugar que não é dela, que é um lugar extremamente pesado e que ela está lá de mediadora de muitos conflitos. E aí ela faz todo o movimento, ela percebe que ela precisa fazer esse movimento na vida dela. Porém, quando ela volta para a sua vida, ela encontra muita dificuldade de fazer esse movimento. Por que que isso acontece? Porque ela está muito vinculada. E nesse lugar de compensação que ela está no sistema dela, ela tem vantagens. Ela tem vantagens. Então, ela compensa. Então, ela reclama, talvez a reclamação dela seja assim, nossa, a minha vida tá toda paralisada, eu não tenho ânimo, eu não tenho saúde, eu não tenho... Eu não me sinto feliz na minha profissão, eu não me sinto feliz na minha relação. E aí, quando ela monta o campo, né, seja com bonecos ou a gente monta o campo num grupo sistêmico, a gente vai ver que o buraco é bem mais embaixo. E que essa pessoa, ela está lá de maneira cega, num amor cego, vivenciando coisas para ela poder fazer parte daquele sistema. Como se ela renunciasse à própria vida para viver a vida e as escolhas dos outros. Então, é muito importante que a gente tenha essa clareza, né? Que a gente observe esses desejos inconscientes que toda a gente muitas vezes manifesta de morrer, né? Às vezes eu olho para as pessoas e elas estão completamente na morte, o olhar delas está completamente na morte e elas não conseguem perceber. E a vida delas toda gira em torno disso. Então, uma constelação, ela faz sim a gente olhar as nossas semelhanças com o sistema e essas compensações que acontecem.